Opa, neste vídeo eu vou te mostrar por que você não consegue transformar uma escala em improvisação. Olá, amigos da família Viva Música, e aí? Vamos para mais um aulão de final de semana? É bom demais ter a companhia de todos vocês. E se você for novo por aqui, eu sou Alex Freitas, eu estou todo dia por aqui trazendo aulas, dicas e vídeos diversos para te ajudar a improvisar de forma coerente. E eu tinha mais ou menos uns 14 anos, eu estudava escalas igual um louco, pegava o closé, Amadeu Russo, aquela parte de escalas, e acordava com elas, dormia com elas, sabia todas de cor e salteado, mas chegava na igreja, não conseguia criar. Lá na escola de música, os amigos se juntavam com violão, com teclado, a gente formava aquela rodinha e quando eu ia solar alguma coisa, nada. Cara, que tristeza. Aí um amigo guitarrista me falou para improvisar, você precisa conhecer os modos gregos, escala maior, menor, não dá para improvisar. Ah, é? Então beleza. E lá vamos nós pesquisar isso aí de modos gregos. Aí eu descobri que eram as mesmas notas das escalas maiores e menores. Ah, então meu problema estava resolvido. Quem dera. Quando ia improvisar, não saía nada diferente do que eu estudava nos métodos. E aí eu não conseguia entender como assim. Eu sei todas as escalas, não tenho dificuldade em tocar nenhuma delas. Meu professor pedia na aula, eu tocava todas sem errar. Mas na hora de solar, meu Deus, o que acontece? Você já viu essa cena? Parece familiar? Se acontece com você a mesma coisa, fica aqui comigo que depois desse aulão você vai resolver esse tipo de problema. Para esse vídeo eu separei 6 passos para te ajudar a transformar as escalas em improvisação. O que acontece é que o nosso grande problema é que a gente quer reproduzir os estudos, as lições dos métodos lá na hora do improviso. E eu estou falando de reproduzir totalmente, literalmente. Então fica difícil uma escala soar bem se não estivermos pensando de modo criativo. O método é muito bom, mas tem como propósito resolver problemas, de nos colocar em dia mecanicamente, de nos ensinar quais as notas que formam cada uma das escalas, de nos capacitar a reproduzir no instrumento as combinações entre as notas, resolver problemas técnicos. Porque na hora do solo não podemos ter dúvidas de quais acidentes, tem a escala de Lá bemol e não tem como ter dificuldades para executar uma passagem que me veio à cabeça, para poder transmitir a informação aqui da caixola para o nosso instrumento. Então não podemos reproduzir totalmente a lição das escalas nos solos. Trechos delas podem compor nossos solos, claro, até porque estão disponíveis. Mas olha só a diferença, eu vou improvisar em Fá maior. Olhem só que improviso original em Fá maior. Ou então... Ou então ainda em terças. Não tem como. Por mais que a gente torne aqui o exercício musical, interpretando, mas não soa improviso. Não é isso que as pessoas esperam, não é o que você quer tocar. Não é o que nos agrada. A gente quer tocar ideias novas, originais, dentro ali do estilo, bem diferente do que fazer isso, por exemplo. As mesmas notas, escala de Fá maior, mas tentando usar essas 7 notas, misturando com outros elementos e, o fim, tornar musical. Vamos lá.
Ou seja, as mesmas notas, melodias simples, bem infantis, poderia até ser uma cantiga aí de roda, mas musical. E claro, coloquei elementos, umas repetições, interpretei dinâmicas diferentes, ou seja, são elementos que em conjunto aí formam uma frase, um improviso, um solo, torna tudo isso mais musical. E não é só por ter esses elementos, porque a gente pode colocar tudo isso também ali nos fragmentos de lições, nos estudos. É porque a forma de usar é outra realmente. E também não é por falta de acompanhamento, porque a gente fez a capela e soou muito mais musical. Então, mesmo com acompanhamento, o exercício de método não vai deixar de soar. Olha só, vamos colocar uma base aqui no iReal Pro. Inclusive, na próxima quarta-feira, um tutorial aí, ó, fresquinho, um vídeo muito pedido aí por todos vocês, que é como escrever as harmonias no iReal Pro. Olha aqui, eu estou usando aqui no tablet, ó. Como a gente incluir a harmonia, porque a gente possui aquele fórum maravilhoso, né? Onde a gente baixa milhares, dezenas de milhares de arquivos já prontos ali no fórum do iReal Pro, mas a gente quer personalizar para a gente também. A gente quer escrever, por exemplo, um estudo que a gente tenha recebido do professor, então é importante. E aí no vídeo de quarta-feira, justamente sobre isso, como escrever as harmonias das músicas no iReal Pro. Então beleza, eu coloquei aqui apenas um acorde, tá? O acorde de Fá maior, que é esse que a escala que a gente estava tocando. E aí agora eu vou fazer os estudos dos métodos, exatamente aqui as escalas, do jeito que a gente estuda nas lições. Vamos lá. Vamos lá. Por mais que fique bonitinho, é legal e tal, é bom pra gente estudar, né? Eu estudo muito com acompanhamento assim, mas não estamos criando. Estamos reproduzindo as lições, estamos sentindo. Tem vários benefícios no estudo e a gente tem que ter o foco do que a gente quer extrair do estudo. Por exemplo, eu poderia estar ouvindo ali cada grau dessa escala sendo tocada sobre o acorde de Fá. Então eu posso ouvir ele, sentir a sensação do Fá no acorde de Fá, do Sol, que é o segundo grau, sobre o acorde de Fá, todos esses graus. Então é muito bom. Mas em termos de criação, não estamos usando, né? Nem um pouquinho, nem milésima parte da nossa capacidade criativa, né? E aí, voltando lá então, vamos fazer agora aquele processo, usar as mesmas notas, buscando criar melodias. Melodias simples, porém com a escala de Fá maior, tentando esquecer a reprodução dos métodos, das lições dos métodos e seus estudos. Vamos lá.
Outra coisa, né? Melodias simples, da mesma forma, mas que já vão liberando a nossa criatividade, já vão nos dando ideias, cada vez mais ideias vão surgindo a partir do que a gente se coloca à disposição da música, né? À disposição de criar algo novo. Então é também um exercício de prática. Quanto mais a gente praticar, novas ideias vão surgir e a gente vai encontrando também aqui o nosso gosto pessoal. A gente vai começar a sentir que essa ideia não ficou tão legal, então na próxima vez eu já faço diferente. Essa ideia eu gostei, então posso repeti-la, e assim a gente vai explorando. Então a primeira causa, o primeiro motivo das nossas escalas não funcionarem tão bem na hora de improvisar, na hora de solar, é justamente esse: a gente querer reproduzir as lições, os estudos dos métodos durante os nossos solos, tá? E também não é porque o acorde está parado que soa mal, não. Ele poderia estar andando em movimento. Até tô com a ideia aqui, vou colocar então aqui um arquivo aqui, o acompanhamento sobre o campo harmônico inteiro de Fá maior, tá? Vamos ver aqui a diferença. Aí a gente pode ver que não é porque o acorde está parado que fica sem interesse, tá? É justamente o motivo, é claro, não tem como a gente reproduzir os exercícios e soar original. Vamos lá, um campo harmônico aqui. Vamos lá. Campo harmônico de Dó maior. E vamos lá. Novamente, vou fazer as escalas para enfatizar bem. As escalas como as lições dos métodos. E mesmo com acompanhamento ali, dando movimento harmônico, já gerando mais interesse ali, vai soar ainda mecânico. Até porque, exercícios mecânicos, a gente até chama, né? Exercício de mecanismo. Então não é algo criativo, mas vamos comprovar, vamos ver se realmente não funciona, Alex. Vamos lá. Então, campo harmônico de Dó maior, tá? Os 7 acordes do campo harmônico. E aí, exercícios de escala. Soa método, só que com acompanhamento divertido, bacana para estudar, como eu falei, é legal, mas não é o propósito, né? Vamos lá agora então, vamos criar agora com o campo harmônico de Dó em movimento. Legal, né? Tudo diferente, né? Agora sim temos melodias. Alguém vai parar para ouvir e comentar. Caramba, me surpreendeu ali. Achei que ia para um lado, ia para o outro. Então, beleza? Primeiro ponto, então, das escalas, das nossas escalas não soarem bem nos nossos improvisos.
querer reproduzir as lições e os estudos dos métodos na hora do solo, tá bom? Então agora vamos lá. Segunda forma. Então, por que as escalas não soam musicais? A gente quer sempre colocar informação demais. A gente começa o improviso, já quer largar um monte de nota. E aí acaba criando uma confusão mental de repente. Se eu já estou inseguro ali, às vezes quero usar método ali, e se eu continuar descarregando notas e notas, é bem capaz de não soar musical. Então a gente tem que pensar em construir realmente melodias. Então começar com poucas informações. Por que não usar notas com maior duração, né? Então vamos pensar nisso. Vou colocar aqui outro acompanhamento. Deixa esse mesmo. Não, vamos botar outro. Aliás, vou só mudar o estilo aqui. Vamos botar uma bossa nova. E mudar o tom também, né? Então fizemos em Fá, fizemos em Dó, vamos fazer em Sol agora. E aí é sempre bacana, lógico, a gente ter todas as escalas na mão, né? A gente não pode ter dúvidas na hora de improvisar. Então aí entra sim o exercício do método, as lições, porque a gente tem que estar com elas aqui debaixo do dedo, saber exatamente quais as notas, porque se gerar essa dúvida na hora, que acidente tem na escala de Si maior, claro, eu vou travar e aí não vai fluir. Então aí sim, o estudo do método, o estudo aí de escalas tem esse propósito, nos habilitar a usar todas as notas, a ter consciência de todas as notas, não ter dúvida alguma. Então de posse desse conhecimento, aí sim a gente vai criar, né? Então vamos lá, Sol maior agora. Então sustenido apenas, só no Fá sustenido. Vamos lá. Ou seja, elementos rítmicos, né? Notas mais longas. Sabe aquele pensamento? Isso aí é muito divulgado, todo mundo sabe disso, mas na hora de executar a gente acaba por ansiedade esquecendo. Que é o quê? De contar uma história durante o solo. Então, como é que a gente conta uma história? Né? A forma mais clássica de começar uma história, como é que é? Era uma vez, ou seja, vamos lá, vamos criar uma introdução, a gente apresenta os personagens, aí qual é a trama ali, desenvolve e termina. Não tem graça alguma se eu contasse, ó, história do Chapeuzinho Vermelho. Aí chegou lá o lobo e tal, chegou o caçador, matou o lobo, acabou a história. Não prendi a atenção de ninguém, né? Então, da mesma forma, repetindo, todo mundo sabe disso, né? A grande maioria, pelo menos. O solo é como uma história. Só que a nossa ansiedade acaba atrapalhando isso. Então a gente já quer descarregar. Então eu sei que é Sol maior,
Aí já começo largando aço ali, um monte de nota. E aí entreguei já o ouro, possivelmente. Já não vou ter mais argumentos para conseguir solar um determinado número de coros, um determinado tempo, o tempo que precisa ali da música. Então, vamos lá. Usar elementos rítmicos variados e começar com poucas notas. Vamos construir a história. Então, notas com maiores duração. Aí, daqui a pouco a gente dá uma acelerada, dá aquela chamada ali para o ouvinte se despertar. Depois a gente volta, tá bom? Então, o segundo ponto das escalas não funcionarem na hora dos solos é a gente querer descarregar ela logo toda de uma vez, tá bom? Vamos então para o nosso terceiro ponto que eu separei aqui. Ah, sim. Vamos lá. Importante também. Já falei também em outros vídeos. O que acontece? É a gente querer começar a escala sempre pela fundamental dela, sempre pela tônica. Então a gente tá em Sol maior e eu vou começar por Sol maior. Ou seja, já é muito óbvio. Como eu falo, o acorde ali já tá dando a nota Sol, por exemplo, em Sol maior. O baixo, ó, Solzão. Piano ali, ó, mão esquerda pro Sol, aqui só a guitarra. Às vezes até um naipe de sopro tá tocando ali. Ou seja, é uma informação óbvia, já tem. Então, não é que esteja errado, mas não causa diferença alguma, não traz novidade. Então isso também pode causar essa sensação na gente. Ah, a escala não funciona, tá óbvio demais, exatamente por isso. E a mesma coisa para os acordes. Aqui nesse acompanhamento que eu coloquei do campo harmônico, né, os acordes se movendo. Eu tenho que evitar tocar sempre a fundamental de cada acorde. Então, campo harmônico de Sol maior, Lá menor, e eu coloquei aqui o acompanhamento em sequência, tá? Sol maior, Lá menor, Si menor, Dó, Ré, Mi menor e Fá meio diminuto. Então, eu tenho que evitar sempre começar o acorde, o solo no acorde pela fundamental, porque todas essas informações aí já são dadas pelos outros instrumentos. É como se eu fizesse assim, vamos lá. Os arpejos, né? Ou seja, voltamos à lição de método, não é? Não soa um estudo? Justamente. Então, na hora do solo, a gente deve evitar isso. Bem diferente se eu fizer... Diferente pra caramba, né? Mudou tudo agora. E eu fiz exatamente os mesmos arpejos. Sol, Lá menor, Si menor, Dó. Só que eu não comecei os arpejos pela sua fundamental sempre. Eu fui intercalando. Comecei o Sol pela terça. Então, as notas de Sol. Sol, Si, Ré. Comecei pela terça. Si, Ré, Sol. O segundo acorde, Lá menor. Eu não fui pro Lá. Senão, olha só como ficaria. Eu conectei o Sol com a nota mais próxima do Lá, que poderia ser o Mi. Ó. Percebe? Claramente, né? Soa mais musical. Justamente para a gente sair dessa coisa mecânica, tá? Vamos ver. Eu gosto sempre de colocar aqui o acompanhamento. Então vamos colocar agora tonalidade de Lá maior, né? Vou aproveitar, vou estudar aqui com vocês. Então vamos lá. Lá maior. E aí vou fazer primeiro
voltando sempre para fundamental do arpejo, tá? Do acorde. Ou seja, aquilo que eu tô falando para não fazer, tá? Porque vai soar o método, não vai soar musical. Vamos lá. E olha que eu ainda forcei a barra aqui para criar outros elementos, né? Fazendo variações, mas sempre na mudança do acorde eu voltava para a fundamental dele. E aí soava mecânico, tá? Bem diferente do que a gente variar a mudança, ou seja, na hora do acorde, da troca do acorde, a gente não começar pela fundamental dele, e sim pelas outras notas, que podem ser as notas do arpejo, né, do som principal ali, a terça, a quinta, a sétima, e pode ser também as tensões, nona, 11ª, 13ª. O ideal é não começar pela fundamental, justamente para tirar esse caráter de óbvio, de método, tá bom? Vamos ver então agora fazendo essas outras conexões. Ah, galera, como é que tá o som aí? Dessa vez eu estou aqui com outra configuração. Eu estou usando o mesmo microfone aqui do sax para o sax e para a voz, então estou fazendo esse intercâmbio aqui, ó, de aproximar para gravar a voz, tocar o sax lá atrás. E a outra diferença é que eu estou usando o som do iReal Pro direto na câmera, ou seja, a câmera está captando todo o sistema de som aqui. Ela é uma Zoom Q8, tá? E ela tem 2 entradas. Então eu estou testando isso dessa vez, usando o microfone para voz e sax e fazendo essa mudança aqui de aproximar e distanciar. E o acompanhamento agora também está indo direto. Tá? Me responda aí nos comentários o que tá achando, se tá bom, se do outro jeito era melhor. Qual era o outro jeito? O outro jeito eu ligava o acompanhamento aqui nas caixas de som e era captado pelo conjunto aqui dos microfones. Eu usava um microfone mais perto aqui das caixas de som para captar, usava o microfone geral aqui da câmera e ele também pegava a soma aqui com esse microfone de voz e sax. Então, digam aí, ó, vocês é que mandam aqui, o que tá melhor para ouvir? Dessa forma, os vídeos anteriores, ou se tiverem outras sugestões, deixa aqui porque eu quero sempre estar melhorando aqui a nossa qualidade aqui, tá bom? Então, bora lá. Então, dessa vez, conectando ali os arpejos, os acordes, na mudança dos acordes com outras notas, tá? E aí, vamos lá, a gente não vai esquecer dos outros elementos, que é não começar, não usar as lições de métodos, não sair largando nota, tá? Então, 3 elementos até agora. Não usar as lições, não executar, reproduzir as lições, não sair largando nota e não começar pela fundamental de cada acorde. Vamos lá. Então, campo harmônico de Lá maior.
Muito diferente, né? E aí, nem no finalzinho ali eu voltei para fundamental, porque não precisa. A gente já está bem consciente da tonalidade. É uma base ali com campo harmônico, ou seja, é algo muito tonal, né? O sentimento de tonalismo está muito forte ali, então nem preciso terminar ali na tônica, como normalmente as melodias fazem, as melodias cantadas, né? Terminam ali na tônica, dando aquele final imponente ali, mas nem para o solo nem tenho essa necessidade. Então eu gosto muito e é uma boa nota para terminar a terça. A quinta também é bacana para se entregar ao solo. Então vamos lá, não começar pela fundamental dos acordes. Sempre na mudança ali, a gente procurar outras notas. Foi o que eu fiz várias vezes na terça, na quinta e outras notas também, a sexta, a sétima, até a quarta, que é uma nota evitada, às vezes caía no primeiro tempo. Só que a gente resolve ali ela, a gente ajeita ela. Inclusive isso aí é um bom assunto para um vídeo aí, para uma aula posterior, né? Nota evitada não é nota proibida. Se vocês querem, que a gente traga esse vídeo, essa aula aqui, deixa aqui nos comentários. É um assunto que dá pano para manga aí, a polêmica envolvida. Meu Deus do céu, a nota evitada. E aí, vamos discutir sobre isso? Então deixa aqui nos comentários. Bora lá. Então beleza, já vimos 3 motivos porque as nossas escalas não funcionam tão bem, tá? Então a gente vai tirando tudo isso, vamos resolvendo todos esses problemas. E aí o quarto que eu usei aqui, que eu separei para falar aqui para vocês, é que a gente não usa o recurso das dinâmicas. Música é emoção. A gente precisa lidar ali com diferentes dinâmicas. E voltamos ao caso ali da história. Já viu quando um bom contador de história, né? Às vezes ele começa a falar mais grosseiramente ali para dar uma ênfase, alguma sensação. Às vezes ele fala mais calmo. Mesma coisa nos filmes, né? Aquela trilha sonora ali com dinâmica e com som ali estridente. Às vezes é um fundo musical calmo. E a gente precisa fazer exatamente a mesma coisa nos nossos solos. Então a gente mantém o som ali da escala todo uniforme, é muito diferente. Então não soa tão musical se a gente tocar totalmente linear, né? Vamos lá, exemplificar, né? E dessa vez não vou nem tocar fragmentos de escala. Vou tocar como se fosse mesmo uma melodia, só que linear, com a dinâmica o tempo todo linear. Bacana, a melodia é linda, né? Mas pobre em termos de dinâmica, né? Poderia soar muito mais emotivo se a gente colocasse esse artifício aí, esse recurso da dinâmica. Será? Vamos ver?
Diferente demais, né? Porque fica musical, fica mais natural, não fica mecânico. É como a gente escrever, inclusive hoje tá diferente aqui, não tô usando o MuseScore, né? Porque eu achei que didaticamente não faria tanta diferença. Eu acho que o que a gente está debatendo aqui tá sendo bem percebido sem o auxílio ali do MuseScore, que eu gosto pra caramba, tá aqui do lado aqui. Mas então, seria como se eu escrevesse a melodia no MuseScore e colocasse para ele executar, ou seja, mecânico. Agora, com o elemento humano, com as dinâmicas, tudo fica melhor, né? Tudo fica mais natural. Até porque a gente se comunica dessa forma. A gente não fala o tempo todo linear. A gente vai inflexionando as palavras, acentuando, né? A acentuação tônica das palavras. A gente às vezes começa a falar um pouco mais rápido porque se empolga. Então são elementos naturais. Então é outro ponto para a gente começar a perceber. Então vamos lá. 4 pontos até agora. A gente tem a mania de querer reproduzir os exercícios na hora do improviso. E até é comum, né? Porque se é algo que a gente tanto pratica, às vezes a gente quer ali colocar exatamente. Mas a gente pratica, tem que ter sempre o propósito em mente. Para nos habilitar, não canso de falar isso, para nos habilitar a conhecer as notas, a ter recursos técnicos para usar durante os solos, tá bom? Então, primeiro é isso. Segundo, é querer descarregar as notas. Já saio largando toda a informação. Então isso acaba nos tirando até o nosso próprio interesse de nos ouvir, tá bom? Então fica um solo meio chato. Terceiro, a gente quer sempre começar pelas fundamentais. Não é bacana. Então começar sempre pelas outras notas, pelos outros graus. E o quarto, a gente faz tudo linear. A gente esquece de usar o recurso da dinâmica. Então vamos incluir isso aí no solo, galera. Vou estudar agora uma escala de si bemol. Já vou colocar todos esses elementos. Vamos fazer agora? Sem acompanhamento. Bora lá. Acharam que eu ia parar na tônica, né? Mas então, bem diferente. Estudei a escala de si bemol. Claro, estou só demonstrando. A gente pode ficar brincando aí por vários minutos. Eu faço isso, eu pego uma escala, e não apenas a escala maior, tá? Qualquer outra escala, a escala menor. Os próximos aqui vão demonstrar com outras escalas. Então, escala dominante diminuta, a escala alterada, é da mesma forma. A gente vai colocando ela de forma musical. A escala menor harmônica, por exemplo. Vamos lá. Eu quero estudar Mi menor harmônica. E aí, da mesma forma, eu passo pelos exercícios técnicos para colocar aqui, para não ter dúvida alguma na hora de criar. Porque aí, na hora da criação, eu tenho que saber exatamente qual grau que eu quero ali. Ou pelo menos quais as notas que vão funcionar. Tá? Às vezes, a pessoa está num estágio que ela não ouve exatamente o grau ali que ela quer. Mas se ela sabe que aquela escala funciona perfeitamente para aquele acorde, ela pode começar pelaquela nota e no momento que ela tocar, ela já vai ouvir, tá? Então, eu estou em Mi menor harmônico.
eu não sei como é que funciona ali, como é que soa a sexta menor, tá? A escala menor harmônica possui o sexto grau abaixado e o sétimo elevado. Então, em Mi menor harmônico, nós temos Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó natural, que é a sexta baixada, a sexta menor, Ré sustenido, que é a sétima elevada, a sétima maior, e a repetição ali da oitava, o Mi. Então eu estou em Mi menor, sei que funciona ali o Mi menor harmônico, eu não sei como soa a nota Dó, que é a sexta menor. Então eu ataco ela e no momento que eu ataco eu já vou perceber ali qual é a sonoridade que ela traz. E aí vai funcionar porque eu sei que é uma escala disponível ali para o momento, para o acorde ou para a tonalidade. Então é um exercício que a gente vai praticando também. Então vou estudar, vou criar aqui com a escala de Mi menor harmônica. Né? Criei agora. E aí o que eu pensei? Dessa vez, para não fazer algo muito solto, igual eu estava fazendo com vocês, eu pensei logo, vou criar algo com um samba. Então, pensei nas células ali mais características do gênero, do estilo, que são as síncopes, né? E aí, o que eu fiz? Enfatizei em vários momentos ali a sexta menor, a sétima maior, justamente para treinar, para usar essas sonoridades, tá? Vou fazer um pouquinho mais lento. Beleza? Então, nada de lição de método, galera. Vamos usar outros conteúdos ali, tá bom? Que estão presentes nas escalas, mas nada mecânico, nada de mecanismo. Usamos ali os recursos dos arpejos, até porque o estilo ali, o gênero musical tem essa característica, mas vamos lá. Começar nas mudanças ali por outros graus, não sempre a fundamental, tá bom? O recurso das dinâmicas, e também não foi uma dinâmica tão contrastante como fizemos lá no Asa Branca, tá? Porque o Asa Branca, como uma melodia, uma mais canção, nos permite abordar um gráfico maior de dinâmica, mas usamos também aí nesse samba latino aí, tá bom? Recursos dinâmicos. Então, beleza. E o quinto ponto que eu quero deixar aqui para você melhorar o uso das suas escalas nos seus solos é usar o recurso das repetições. Como assim, Alex? Mas eu repito as escalas. Esqueça, vamos esquecer esse aí, sobe e desce de escalas. E a repetição, o que acontece? Já abordamos isso em vários outros vídeos. Aliás, estou devendo aqui um sobre desenvolvimento de motivos, né? Motivos melódicos, né? Que aborda justamente isso. Mas vamos lá. Se vocês querem, deixa aqui nos comentários para que eu saiba aí. Pô, a galera tá querendo aí desenvolvimento de motivo. Aí a gente cai dentro aqui. Mas beleza, vamos lá. Então, como eu falei, já foi falado em vários vídeos aqui que a repetição ela nos traz uma conexão com os ouvintes. Até porque é algo natural da gente. A gente sempre repete alguma coisa. Vamos lá, as músicas são recheadas de repetição. Garota de Ipanema. Repete o tempo todo, vamos lá. Ia cantar, mas não vou abusar do ouvido de vocês não. Vamos tocar. Olha só a repetição.
Só repetição, né? O barquinho. Repetição, né? Tarararã, tarararã. Falei que não ia cantar, né? Vou parar por aqui. Ou seja, é natural, tá? Repetir. E cria uma conexão com quem nos ouve. Também dá tempo da gente aproveitar melhor a ideia, né? Às vezes, poxa, um motivo é bacana e já vou desperdiçá-lo, não? Então a gente repete e vai desenvolvendo. Bolero de Ravel, pesquisem aí, olha só o quanto tem de repetição. Chega a ser um ostinato. Pesquisem aí, galera, dever de casa. Pesquisem aí, coloca aqui nos comentários, vamos colaborar aí. Ou seja, começa ali com a marcação da caixa em dinâmica, olha só. Bem pianicíssimo ali. E vai criando toda aquela história, né? Que a gente está falando. Olha só que belo exemplo, Ravel. Tudo que a gente está abordando aqui é o que está sendo usado ali brilhantemente pelo grande mestre. Então, repetição, dinâmica, desenvolvendo a ideia. Então, vamos lá. Repetição. E aí há várias formas, né, de repetição. Repetir literalmente, com os acordes mudando ali. É o caso de Garota de Ipanema. As notas são as mesmas, só que como o acorde por trás muda, o grau, a sonoridade da mesma nota vai soar diferente. Agora era legal o Music Score, né? Mas tá bom, dá para entender aí. O acorde por trás muda, então a sonoridade vai mudar, apesar da melodia, a nota da melodia ser a mesma. Então há essa forma de repetição, a literal, a forma de repetir apenas o motivo rítmico, então os graus, há uma flexibilidade na melodia. Garota de Ipanema, né? Fizemos aqui a repetição literal, e se eu fosse repetir o motivo rítmico apenas. Ou seja, repeti o motivo rítmico, mas fui colocando outra roupagem melódica, tá? Então, é outro tipo de repetição. E aí, o que isso também nos ajuda? O que colabora? A gente ter mais ideias, ou seja, aí sim, desenvolvimento de motivos. Eu posso iniciar com esse trecho e ir desenvolvendo, acrescentando, modificando, pequenas modificações, acrescentando uma nota ou mudando a forma rítmica e mantendo as notas. Vamos fazer na música. Aí falando demais parece algo complicado, vamos demonstrar tocando. E aí, vou botar aqui o arquivo que eu fiz para o vídeo aí do tutorial do Real Pro de como escrever. Já está na mão aqui. E aí é o campo harmônico de Ré maior, e girando aqui 2 vezes, e no finalzinho ali começa a entrar umas tensões, mas ou seja, Ré maior, tá? Vamos lá.
Perceberam? A gente vai repetindo e o que acontece? O nosso cérebro é maravilhoso, a gente repete e vai tendo outras ideias. Então a gente pode ir modulando ali e transformando esse motivo inicial em outros motivos. Às vezes a gente consegue ali desenvolver mais, às vezes vem aqui outra coisa diferente, a gente quebra ali e começa a desenvolver, ou seja, são vários ciclos que a gente pode estar desenvolvendo. Então não deixe de praticar isso. Repetição de motivos, ou literal, ou de motivo rítmico, o desenvolvimento. E o que vai acontecer também? É de você ter uma ideia, querer partir para ela e às vezes não dá certo, porque é preciso prática, tá? E conforme você vai praticando, cada vez você vai acertar mais esse recurso aí de repetição. E o importante, se eu sei que todas as notas ali estão disponíveis, no caso aqui, eu estava em Ré maior, então eu sei que todas as notas da escala de Ré maior são as boas, né? Então eu já tenho mais liberdade para pensar nessas repetições e nas repetições dos motivos rítmicos e dos desenvolvimentos, tá? Com harmonia, andando com outros campos harmônicos, com outras tonalidades, então a gente tem que ter um cuidado maior, a gente tem que ter uma atenção maior no caso melódico, tá bom? Então beleza. E agora o sexto motivo, que aí tem a ver ali com o nosso segundo, que eu falei de a gente descarregar as notas, né? Sair largando a escala, que isso não funciona, a gente já entrega o ouro, inclusive. Então, o nosso segundo ponto a gente abordou de usar figuras rítmicas diferentes, notas mais longas, né? Então, o sexto tem a ver no sentido seguinte: usar pausas. Além da gente precisar respirar, pelo menos os instrumentos de sopro, né? A gente precisa respirar melodicamente também. A gente tem que deixar um espaço também para até oxigenar a cachola aqui e vir outras ideias. E também eu gosto sempre de falar nisso no ouvinte, que é quem está nos assistindo, né? A gente está tocando ali, a gente quer nos comunicar. Então, para chegar nele, para criar interesse nele, a pausa é maravilhosa. Porque além de quebrar, a gente gera também, a gente abusa ali da ansiedade dele. Ele tá atento ali, ele quer informação. Então quando a gente faz uma pausa, igual eu fiz agora, ele fica atento e quer saber, cara, completa aí, o que vem aí? Então usar pausas é maravilhoso. Vamos botar uma música aqui. Beleza.
Pausas. Perceberam como o uso das pausas cria um interesse ali? Até quem não está atento, no caso dos ouvintes, né? A gente às vezes está tocando ali num restaurante, ou às vezes no show mesmo, mas tem a galera comendo e tal, às vezes estão conversando. Se você dá essa respirada, dá aquela quebrada e a pessoa vai olhar. Então tem essa... traz o ouvinte também. Além de respirar melodicamente, a gente começa a ter outras ideias e a gente pode decidir se continua a anterior ou começa uma totalmente nova ali, um outro motivo. O fato da pausa também, da respiração, a gente consegue, se for uma banda ao vivo, interagir com ela. De repente é um acorde ali do piano que ele já carregou ali, fez um motivo, o baixo já deu uma acentuada, a batera já puxou ali no prato, então a gente tem chance de interagir também com outros músicos. Se for um som mecânico, a gente de repente consegue interagir até com o público, né? A gente percebe ali o olhar, de repente alguém, a gente pesca ali uma sensação ali, uma emoção presente ali. Então pausa nos permite isso. Então esse aqui é um tema do Ticuria, tá lá na Maratona dos Standards. Você conhece a Maratona dos Standards? Provavelmente a galera que chegou nova aí não conheça, mas eu gravei 100 vídeos, são 100 temas diferentes, 100 standards. Standards são temas conhecidos e mundialmente tocados nas jam sessions aí, então é bacana para você ter um repertório. É tema onde você vai chegar na jam do amigo e falar, vamos tocar qual música? Você vai, escolhe um standard, porque já é de consenso comum, todo mundo já tocar mais ou menos a mesma harmonia. Então comece sempre pelo standard. E temos então, ó, 100 standards, é a Maratona dos Standards. Eu gravei essa primeira parte, tô pretendendo voltar aí, gravar aí do 101 até os 200. Se você quer, galera da antiga tá afim, bota aqui também nos comentários. Eu quero a continuação da Maratona dos Standards. E os PDFs dessas 100 músicas estão disponíveis. É só entrar lá no meu site alexfreitasmusic.com.br e baixar o PDF da Maratona dos Standards. E tem para todos os instrumentos: dó, si bemol, mi bemol. É grátis, é só entrar lá e baixar à vontade. 100 músicas, galera. Não perca tempo. E esse tema tá lá. Bom, então beleza. Pausas. Então, revisando aqui, galera. Não reproduzir os estudos de lição, os estudos e as lições dos métodos nos nossos improvisos não funciona. Sair largando todas as notas da escala não funciona. Então usar recursos rítmicos, padrões rítmicos diferentes, tá? Notas longas, contar uma história, não esqueçam disso, contar uma história. Terceiro, começar por diferentes graus, não começar sempre pela fundamental, sempre que mudar um acorde, tá? Explorar os outros graus. A fundamental é óbvio demais. Vamos lá, usar dinâmicas diferentes. Usar dinâmicas diferentes para nos comunicar, tanto falando como a gente usa no instrumento também. Vamos reproduzir, é um modo natural de nos comunicar. Usar repetições, 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 repetições. Tá bom? Repetir o modelo literal ali, tanto rítmico quanto melódico. Repetir só o modelo rítmico e trocar as notas. E desenvolvendo os motivos, beleza? E usar pausas. Vamos deixar oxigenar aqui as ideias, a gente criar interação também com o ouvinte, com todos esses benefícios, beleza? Então o nosso vídeo vai ficando por aqui. E aí, você já conhecia esses passos aqui? De repente você já conhecia alguns, ou será que conhecia todos? Comente aqui o que você achou. Deixe que seu importante comentário é valioso demais para mim.
E é por eles aqui que eu vou baseando e trazendo o conteúdo pro canal aqui, para vocês. Então, vocês é que mandam, vocês é que vão deixando as sugestões. Inclusive, o vídeo de hoje partiu exatamente de um comentário, de uma sugestão. Alex, poxa, eu estudo escala, mas meus improvisos não soam musicais. Foi a partir de um direct. Então não deixe de comentar, é importante demais. E eu quero trazer justamente para você. Você é o objetivo. Então não deixe de comentar. Não deixe também de deixar o seu like se este vídeo aqui trouxe conteúdo para você, trouxe valor para você. É isso aqui que me faz ligar essa câmera e poder compartilhar o meu conhecimento com vocês. É saber que todo esse trabalho aqui está realmente trazendo valor, está trazendo um desenvolvimento, uma evolução musical para você. Então não esqueça de deixar aí seu super mega like, porque é importante para que eu saiba, é importante também para que o canal cresça e que mais amigos da nossa comunidade musical sejam alcançados. Por falar em amigos, não deixe também de compartilhar esses vídeos. Se estão sendo bons para você, compartilhe então com os amigos. Mande aí para os amigos aí nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook. Compartilhe direto isso aqui com muitos amigos que precisam saber esses passos, que precisam saber por que as escalas deles também não estão funcionando nos seus improvisos. Então ajude também compartilhando, vai ser muito bom para o canal, vai ser bom para a minha motivação aqui, ver que os amigos estão sendo alcançados aí com as nossas informações. E se você não for inscrito, o que está esperando? Estamos aqui há mais de 1 hora e você ainda não se inscreveu? Não perca essa oportunidade. Aqui embaixo tem um botão vermelho, inscrever-se. Clica nele aí então, vai lá. Bora, rapaz. E do lado tem o sininho. É o sininho das notificações poderosas. Clica nele aí também, porque dessa forma você vai ser sempre avisado quando eu estiver aqui na frente da câmera trazendo um conteúdo que possa te levar a improvisar de forma coerente. Então clica aí no inscrever-se, clica no sininho, vamos botar esse sininho aí para tocar várias histórias musicais aí, tá bom? Então deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva. Até o próximo vídeo. Forte abraço, bons estudos, escalas mecanicamente não, hein, galera? E viva a música! Esse é o Alex do Sapcel.